Bem-vindos ao episódio 7 da série Por que a Bíblia é Confiável? Hoje o tema é a impressionante unidade da Bíblia. Agora pensa só comigo. Como é que pode tantos livros diferentes, escritos por tanta gente, em épocas tão distantes, contarem uma única e grandiosa história, com começo, meio e fim? É exatamente essa a pergunta que a gente vai investigar hoje. Porque à primeira vista, a Bíblia pode até parecer uma coleção de textos religiosos meio soltos, sem muita conexão. Mas quando a gente olha de perto com mais atenção, uma coisa surpreendente aparece. Os livros não estão só juntos. Eles se encaixam com uma precisão que desafia a nossa lógica, desafia qualquer probabilidade. Para a gente começar, vamos ter uma ideia da dimensão disso tudo. A coesão da Bíblia, se a gente olhar só do ponto de vista literário e estatístico, é um fenômeno, assim, extraordinário. É quase um milagre. Vamos dar uma olhada nos fatos? Primeiro, o tempo. Os livros da Bíblia foram escritos num período de mais ou menos 1500 anos. Agora, imagina só tentar manter uma mensagem coerente, uma história única, com colaboradores que viveram com séculos de diferença entre si. É praticamente impossível. Agora, soma aí a variedade de autores. Foram mais de 40 pessoas diferentes. A gente está falando de reis, pescadores, profetas, estudiosos, médicos, pessoas de contextos, culturas e formações completamente distintas umas das outras. E tem mais, eles escreveram de lugares super distantes, em 3 continentes diferentes, Ásia, África e Europa. Sem e-mail, sem, sei lá, videoconferência para alinhar a mensagem. E mesmo assim, a história que eles contam é uma só. E essa analogia da sinfonia é simplesmente perfeita para ilustrar isso. A Bíblia não é uniforme, mas ela é coerente. Pensa numa orquestra. São muitos instrumentos, com timbres diferentes, cada um entra numa hora, e no final o que a gente ouve é uma única música. A unidade não vem de todo mundo tocar a mesma nota ao mesmo tempo, mas de ter um único compositor e um único tema. Então, qual é esse tema central? Qual é a grande melodia dessa sinfonia toda? É a história da redenção. A Bíblia não é uma coleção de historinhas morais desconectadas. Ela é uma narrativa única do plano de Deus para resgatar a sua criação. E dá para a gente resumir esse enredo todo em 4 grandes atos. Primeiro, a criação. Deus cria o mundo perfeito. Segundo, a queda. O pecado entra e bagunça tudo. Terceiro, a redenção. Deus coloca em ação o seu plano de resgate que vai se desenrolando por toda a história. E por fim, a consumação, a restauração final de todas as coisas. E aqui está o ponto crucial, então. A Bíblia não é, em primeiro lugar, um livro de dicas para ser uma pessoa melhor. Reduzir a Bíblia a isso seria transformá-la numa coleção de fábulas. Na verdade, ela se apresenta como a história real, a história verdadeira do Deus Santo salvando pecadores por pura graça e restaurando a sua criação. Ok, mas qual é o centro dessa história toda? Quem é o protagonista que une todos esses fios, todas essas pontas soltas? A resposta que as próprias Escrituras dão é muito clara: Jesus Cristo. Ele é a chave de leitura que faz todo o resto fazer sentido. Olha que incrível! O próprio Jesus, depois de ressuscitar, nos dá essa chave. O Evangelho de Lucas conta que, começando por Moisés e passando por todos os profetas, ele foi explicando aos discípulos o que se achava a respeito dele em todas as Escrituras. Quer dizer, a história inteira já estava apontando para ele. Lá em João, Jesus é ainda mais direto. Ele fala para os seus opositores: vocês examinam as Escrituras, e são elas que testificam de mim. Ou seja, o propósito de toda a revelação que veio antes era dar testemunho do Messias que estava por vir. E a carta aos Hebreus meio que amarra tudo isso perfeitamente. A revelação de Deus foi progressiva. Ele falou de várias formas, por meio dos profetas, das leis, dos sacrifícios, mas tudo isso era uma preparação. Nestes últimos dias, ele falou de forma definitiva e completa por meio do seu Filho. Quando a gente junta todas essas peças, a conclusão se torna quase que inevitável, né? Uma unidade tão complexa, tecida ao longo de milênios por dezenas de vozes humanas diferentes, isso não pode ser fruto do acaso. Isso aponta para uma mente que estava orquestrando tudo por trás. E a própria Escritura nos diz quem é esse divino compositor.
A doutrina cristã da inspiração diz que, embora Deus tenha usado autores humanos, com seus estilos e personalidades, foi o Espírito Santo quem soberanamente conduziu todo o processo, garantindo essa unidade que é de fato milagrosa. E diante de uma evidência tão poderosa assim, a questão deixa de ser só acadêmica ou literária. Se essa história unificada é verdadeira e se o centro dela é de fato Cristo, isso tem consequências diretas para a vida de cada pessoa. Essa análise toda nos leva a uma pergunta final e muito pessoal. Se a Bíblia é, de fato, a palavra confiável de Deus, contando a história da redenção em Cristo, a pergunta que fica não é mais, será que eu posso confiar nela? Mas sim, o que Deus espera de nós em resposta a essa verdade? E é exatamente essa questão que a gente vai abordar no nosso último episódio. No episódio 8, encerramos a série respondendo: se a Bíblia é confiável, o que Deus espera de nós? A resposta final de fé.